Então, toda vez em que Deus quer manifestar, ele vai começar a despertar um povo para ele se manifestar. Então, Evan Roberts, tem uns trechos lá da história dele, e diz que Deus sacudia a cama dele às madrugadas, balançava a cama dele. E ele ouvia a voz que dizia: ore por Gales, ore por Gales, ore por Gales. Então, o sentimento que estava no coração de Evan Roberts era o sentimento de Deus. Obviamente. Deus vai te usar com cura, ele vai começar a te incomodar. Ele não vai deixar você dormir. Ele vai te despertar para um chamado. Né? Vai te despertar para você poder fazer aquilo que ele quer cumprir na vida das pessoas. Então, chamada para cura, você que quer ser usado para cura, é isso. Você quer unção de cura, esteja alinhado a esse propósito. Seja sensível ao caminho que Deus está te levando e se entregue. E já comece a se ocupar. Porque Deus não chama ninguém desocupado. Deus não chama ninguém. Onde foi que Elias achou Eliseu? Trabalhando com bois. Onde Deus chamou Amós? Quando Deus chamou Amós? Trabalhando com bois. Quando foi que Jesus achou os discípulos? Na pescaria. Então Deus não chama ninguém desocupado. Para Deus te usar em uma área, ele tem que achar você já se preparando. Aonde foi, quando foi que Eliezer saiu à procura de uma esposa para o seu senhor Isaac? E ele foi à procura de uma esposa quando ela estava voltando com ele montada no cavalo, com um véu sobre o rosto. Isaac estava onde? No campo orando. Sabe quando é que a unção vai chegar? Quando ela te achar ocupado, fazendo aquilo do qual você quer ser usado. Pega essa chave aí, começa a orar pelo enfermo, mesmo se não tiver resultado ainda, começa a orar. Deus, você está ativando a fé, começa a orar, buscar, e com certeza Deus vai conectar pessoas, pastores, pessoas que têm a unção, lugares, regiões, vai ser conectado. Tem pastor Ronaldo, independente do ministério, nós falamos de cura aqui, mas todos precisam do poder de Deus. Se você, pelo menos eu li o começo de uma igreja pentecostal aqui, no Brasil, você ficar admirado, o Diário do Pioneiro, da CPAD. O poder de Deus era algo forte ali naquela época. E vários ministérios nasceram debaixo de um poder sobrenatural, assim, que você fica espantado, não só na questão de cura, na profecia, na revelação, nos dons espirituais, e coisas assim que você fica assustado, você fala, oh, será que isso acontecia naquela época? E hoje, a grande maioria da igreja, eu gosto de falar assim, se orar por uma planta, a planta morre, o crente. O crente está tão pesado que se ele for jogado, eu gosto de falar assim, se jogar o Daniel na cova dos leões, se jogar um crente na cova de um gato, o gato mata ele. Porque eles não estão sem fé. Por que falta esse poder? Independente da cura, em qualquer área, as igrejas não têm mais isso. O que está faltando? Os líderes, os irmãos? Espírito da Grécia. Explica aí. Espírito da Grécia. O que é o espírito da Grécia? Paulo, quando chegou em Atenas, ele foi pregar aos gregos. Os gregos eram conhecidos por serem estudiosos. A Bíblia diz que eles se ocupavam boa parte do dia a contar novidades. Eram homens cultos, inteligentes, sábios. Paulo era um homem estudioso. Paulo era homem conhecedor da lei, conhecedor de muitos idiomas. Era alguém estudioso. Paulo era culto. Não era indouto como os pescadores. Quando Paulo foi ter com os gregos em Atenas, se você for ler a Bíblia vai dizer que Paulo ele não teve muito sucesso na Grécia. Lá em Atenas, ele não abriu igreja, porque ele foi com palavras de sabedoria humana para tentar ganhar os gregos. Por isso que quando Paulo começou a pregar, quando ele entrou na questão da ressurreição, disseram: amanhã te ouviremos novamente. Mais tarde ouviremos você mais uma vez sobre esse assunto. Então Paulo tentou ganhar os atenienses através da sabedoria humana porque achou que, chegando lá, só ia ganhar eles com sabedoria porque eles eram cultos. Então Paulo não implanta igrejas em Atenas. Tem lá um pingado molhado, que creu, que aceitou Jesus, mas você não vê avivamento em Atenas.
Quando Paulo sai de Atenas, para onde é que ele vai? Para Corintos. Lá em Corintos ele disse: eu não vim a vós com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração, poder. O evangelho é demonstração de poder. Então, para uns, a pregação da cruz é loucura, mas para nós é o quê? O poder de Deus. O espírito da Grécia impede muitos conhecer o poder de Deus. A gente vê uma limitação nas igrejas hoje em dia, e as igrejas, elas estão muito religiosas. Elas querem explicar tudo por meio da razão. O espírito da Grécia tem que ter razão para tudo, né? Vou dar um exemplo aqui que até é engraçado. Uma vez alguém falou assim para mim: por que você assopra para as pessoas? Onde você achou base bíblica para poder soprar nas pessoas? Eu respondi: bom, se você quer uma base bíblica, eu vou dar uma. Jesus cuspiu na boca de uma pessoa muda. Então, se é para usar base bíblica, vamos cuspir no povo. Então, a questão aqui não é questão de base bíblica. A questão aqui é de a gente limitar as coisas. Limitar o poder de Deus. Ele não nos deixou um método, ele nos deixou um modelo. Você não faz conforme o método, você faz conforme a sua fé te manda. Eu não critico quem joga o paletó. Eu não critico quem assopra. A gente critica muito, pastor, a gente critica muito as maneiras como as pessoas fazem, mas a gente não critica os frutos que dá. Jesus disse: se vocês não creem em mim, acreditam pelo menos por causa dos frutos que acontecem. Você vê um milagre acontecer, por exemplo, o Gadareno. O Gadareno foi liberto. Você acha que a cidade de Gadara não conhecia o Gadareno? Não sabia a vida que ele vivia, o sofrimento da família? Vivia no meio de sepulcros. Uma pessoa vivia andando nua para lá e para cá. O dia que foi liberto, Jesus expulsou o demônio. O demônio entrou nos porcos. Aí as pessoas expulsaram Jesus da cidade, ao invés de ver um gadareno que foi liberto, louvarem a Deus pelo gadareno. Eles, pelo contrário, expulsaram Jesus da região, ficaram assustados. Quando você vê aquele homem que estava no tanque de Betesda, e era um dia de sábado, olha só que interessante, dia de sábado. A Bíblia diz assim, e lá no tanque de Betesda, na Casa de Misericórdia, que é chamado Casa de Misericórdia, eu não me lembro, eu posso estar errando, mas eu acho que era 38 anos que ele estava lá. 38 anos, né? 38 anos lá. A Bíblia diz que quando Jesus chegou, ele disse: o que acontece? Por que você está aí? Ele disse: porque eu estou aqui esperando onde agitar as águas, mas aí quando ele vem alguém primeiro do que eu e entra e é curado e eu fico aqui. Aí Jesus disse: como é que você está fazendo aqui? Hoje é sábado, então ninguém vem sábado aqui, porque anjo não desce aqui dia de sábado, né? É proibido. Anjo descer dia de sábado aqui é curar, é proibido. Por que Jesus foi lá no dia de sábado? Porque a religiosidade do ambiente impedia qualquer cura acontecer no sábado. Qualquer mover das águas no sábado. Você percebe como a gente limita as coisas. As pessoas estão limitando o poder de Deus. Você pega a internet aí no YouTube agora e você vai ver bruxos levitando na África. E você vai ver bruxos levitando na África e você não vai duvidar. As pessoas: irmãos, lá na África os bruxos estão levitando. Aí quando você vai ver o diário de Gunnar Ving, que tinha crentes que levitavam no meio do culto, vai te chamar de fanático. De mentiroso, de bruxo. De bruxo, de mentiroso, entendeu? De herético, heresia. Essa palavra ele usa muito no Usa Instagram. muito. Heresia. Falso profeta. Né? Então o que é isso? É espírito da Grécia. É o espírito da Grécia. A gente começamos a limitar o poder de Deus, né? Eu comecei a ser perseguido um tempo. Para Deus curar, Deus precisa fazer isso. Eu não vou perguntar para Deus se precisa fazer ou não. Eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado com o resultado. Foi curado? Amém. Recebeu a bênção? Foi liberto? É isso que eu estou preocupado. Então a gente tem esse problema hoje em dia. As igrejas, elas estão muito mecanizadas. Elas são muito mecanizadas, sabe? É muita programação do homem e pouco fluir do Espírito Santo. As pessoas restringem o mover, restringem o poder de Deus, restringem. Então é aquilo, uma coisa que eu ouvi um dia no seu podcast aqui, não lembro que pastor que era, mas ele disse assim: eu prefiro estar no lugar aonde há excesso
do que no lugar onde há omissão. Porque no lugar onde há excesso, a gente ainda pode consertar e ajustar as coisas, mas ter um mover de Deus. Agora, aonde há omissão, aonde há cemitério, há morte, não há mover de Deus nenhum. Vidas não são curadas e vidas não são libertas. Então, a gente olha para um evangelho, pregamos um evangelho e não vemos um resultado de um evangelho. Evangelho de cura, de milagres, justamente porque as pessoas dizem assim, né, pastor? Deus não cura como antigamente. Eu também falei várias vezes isso, mas por que eu falei? Por falta de conhecimento. Eu não tinha conhecimento das coisas. Não via, né? Não via curas. Eu não via as curas. Mas quando eu comecei a ter mais, permitir que minha mente se abrisse, porque isso é uma permissão. Tudo começa aqui, ó, pela mente. O ministério da libertação é fundamental. Muitas pessoas estão presas em feitiçaria, presas em maldições familiares, presas no pecado, no vício. E Deus está levantando uma geração forte para libertar os que estão cativos, porque a Bíblia fala: para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então Deus está levantando a sua igreja para libertar os que estão presos, e Deus quer levantar a sua vida, Deus quer levantar o seu ministério. O tempo está acabando, estamos nas últimas horas, nos últimos minutos. Deus quer levantar um ministério de libertação forte. Por isso, aproveita agora, aproveita esse super promoção, super oferta, 10 e-books sobre cura e libertação. Aproveita enquanto há tempo, aproveita essa oferta. Link na descrição, vai durar pouco tempo.